Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Auro Filho, Leon Sorace e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos Wesley e hoje nós vamos estudar problemas referentes ao estudo que fizemos na aula passada sobre as equações do segundo grau no formato ax² igual a b. Então vamos ver alguns problemas relacionados a esse estudo que fizemos. Vamos fazer esse estudo aqui agora. Vem comigo então. O nosso primeiro problema, ele diz o seguinte: o quíntuplo do quadrado de um número excede em 15 unidades o número 165. E a pergunta do problema é: que número é esse? Bem, pessoal, o que nós vamos fazer com esse problema é utilizar o estudo que fizemos das equações do segundo grau no formato ax² igual a b, para poder modelar esse problema e resolvê-lo, utilizando-nos desse conhecimento. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar algumas situações e escrever matematicamente essas situações para poder chegar nessas equações, e aí a gente sabe aplicar os métodos de resolução dessas equações e vamos conseguir resolver o nosso problema dessa maneira. Então vamos observar o seguinte: eu quero encontrar um número x em que o quíntuplo do quadrado desse número exceda em 15 unidades o número 165. Bem, parece complicado, mas o que eu vou fazer é desmistificar esse monte de palavras que estão faladas aqui por meio da linguagem matemática. Então a primeira coisa que eu vou fazer para começar a desmistificar essa situação é dizer que esse número é x. Vamos começar assim. Então seja x o número que queremos encontrar. Então seja x esse número que satisfaz essa situação. Se x é esse número, quem é o quadrado de x? O quadrado de x é x elevado ao quadrado. Então estamos começando a melhorar aqui a situação. Vamos começar a escrever na linguagem matemática e começar a melhorar a nossa situação. Então o quadrado desse número é x ao quadrado. E quem que é, matematicamente, vocês estão observando aí, né? X ao quadrado é o quadrado do número. E agora, matematicamente, quem é o quíntuplo do quadrado desse número? Como é que a gente escreve matematicamente essa descrição que eu fiz? Bem, o quíntuplo de um valor é aquele valor multiplicado por 5. Vocês lembram das palavras dobro, triplo, quádruplo? Quíntuplo funciona da mesma maneira. Quando você quer um quíntuplo de um valor, você quer multiplicar aquele valor por 5 e encontrar o resultado. Bem, então o quíntuplo do quadrado desse número que é x. 5 vezes o quadrado de x. Então 5 vezes x ao quadrado. 5x ao quadrado. É assim que nós escrevemos matematicamente essa descrição que eu fiz. O quíntuplo do quadrado. O quíntuplo de x ao quadrado. Ok? Bem, mas isso ainda não é suficiente para resolver o nosso problema. O que nós precisamos mais para conseguir dar esse passo final para conseguir resolver o nosso problema? Nós precisamos observar o seguinte, que o problema ele diz que esse valor de 5x ao quadrado, o quíntuplo do quadrado de um valor, ele excede em 15 unidades o 165. Como é que eu posso escrever isso em termos de linguagem matemática? Por meio da seguinte equação. Observe a equação: 5x², o quíntuplo do valor x, do quadrado do valor x, é igual a 165 mais 15. Exceder em 15 unidades quer dizer que é aquela quantidade mais a quantidade que excedeu. Quer dizer, se excedeu 15 unidades além daquele valor, que é 165, é 165 mais 15. Então, na equação, nós escrevemos da seguinte maneira: 5x² igual a 165 mais 15. Bem, aqui agora nós podemos só arrumar essa segunda parcela somando o valor 165 com 15. Então, quando a gente soma esses valores, obtemos o seguinte: chegamos à seguinte equação: 5x² igual a 180. Nesse momento, vocês observam que nós temos uma equação no formato que nós apresentamos na nossa aula anterior. Uma equação do tipo ax² igual a b. E observem que essa equação ela tem solução, porque tanto a quanto b são números positivos. Então o que nós vamos fazer aqui é resolver a nossa equação
resolver a nossa equação significa encontrar o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Então nós vamos encontrar x, encontrando x nós resolvemos o nosso problema. Bem, então vamos nessa. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para resolver a nossa equação é dividir ambos os membros da equação pelo valor que multiplica o x quadrado. O valor que multiplica o x quadrado é o 5, então dividindo ambos os membros da nossa equação por 5, nós ficamos com 5x quadrado sobre 5 igual a 180 sobre 5. Bem, 5x quadrado dividido por 5 vai dar x quadrado. 180 dividido por 5 vai dar 36. Então eu fico com a seguinte equação: x ao quadrado igual a 36. Nesse momento agora o que eu preciso fazer é aplicar a propriedade dos números reais, né? Se x ao quadrado igual a 36 é porque x é mais ou menos a raiz de 36. Mas a raiz de 36 é 6, então agora aqui basta fazer essa troca. Então nós obtemos que x é mais ou menos 6. X é 6 ou x é 6 e x é menos 6. Os dois valores são os valores que satisfazem a nossa equação. São as raízes da nossa equação 5x quadrado igual a 180. E esses valores que encontramos são os valores que solucionam o nosso problema, que diz que um valor, o quíntuplo do quadrado de um valor, excede em 15 unidades o número 165. Tanto o 6 quanto o menos 6 são valores que satisfazem o que é descrito nesse problema. E assim fica resolvido o nosso problema. Nós temos esses dois valores como solução para esse problema, tanto o 6 quanto o menos 6. Vamos discutir agora o nosso segundo problema. Ele está aparecendo aqui para vocês. É um problema que envolve um pouco de geometria. Então, nesse segundo problema, nós observamos o seguinte. Ele diz que um retângulo ele tem comprimento 10 vezes maior do que sua largura. E diz que, sabendo que a área desse retângulo mede 1.210 centímetros quadrados, pede para determinar qual a medida da largura desse retângulo. Bem, para resolvermos esse problema, vamos fazer o seguinte. Vamos modelar essa situação novamente por meio do estudo que fizemos das equações do tipo ax quadrado igual a b. Nós vamos renomear tudo que foi falado no problema por meio da linguagem matemática e reescrever essa situação recaindo nesse tipo de equação que nós já sabemos resolver. Então vamos fazer o seguinte, nós queremos encontrar a largura do nosso retângulo. Vamos chamar de x a medida dessa largura? Então se x é o tamanho da largura do retângulo, nós vimos no enunciado do problema que o comprimento, nós temos a largura medindo x, o comprimento do retângulo ele vai medir 10 vezes mais, ele vai ser 10x então. Então nós representamos matematicamente o tamanho do comprimento do nosso retângulo como 10x. E ele também diz, o problema, que a área de um retângulo é o produto entre a largura e o comprimento. E ele fala que a área, o problema diz que a área desse retângulo é 1.210 centímetros quadrados. E nós sabemos que a área de um retângulo é calculada multiplicando a base, no caso a largura, pelo comprimento do retângulo. Fazendo essa multiplicação da largura pelo comprimento do retângulo, nós obtemos a área do nosso retângulo. Então, nós podemos recair na seguinte equação comparando. Nós temos 1.210 centímetros quadrados de área e nós temos que essa área é calculada multiplicando a largura, que é x, pelo comprimento, que é 10x. Então, dessa situação, dessa primeira equação, nós obtemos a seguinte equação. 10x quadrado, que é x vezes 10x dá 10x quadrado, igual a 1.210. Ok? Essa equação, essa última equação que obtivemos, 10x quadrado igual a 1.210, é uma equação que nós conhecemos o formato, né? A equação é uma equação do tipo ax quadrado igual a b. Então, o que nós vamos fazer é aplicar os processos de resolução dessa equação. Então, o que nós precisamos fazer agora é dividir ambos os lados da nossa equação pelo valor que multiplica o x quadrado, que no caso é o 10. Dividindo então por 10 os dois membros da equação, fica 10x quadrado sobre 10 igual a 1.210 sobre 10. Então nós ficamos no primeiro membro com x ao quadrado e no segundo membro com 121. Então nós ficamos com, se x ao quadrado é igual a 121, aplicando a propriedade
dos números reais. Se x ao quadrado é igual a 121, é porque x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 121. Se x ao quadrado é igual a 121, é porque x é igual a mais ou menos raiz de 121. Obtemos o quê? Obtemos que x é igual a mais ou menos 11, porque a raiz de 121 é 11. Então fica x igual a mais ou menos 11. E esses valores, 11 e menos 11, são os valores que satisfazem a nossa equação 10x² igual a 1210. Mas observe uma coisa, nós estamos lidando com comprimentos, com medidas. Então, neste caso, nós falamos inicialmente que o x representava o quê? Que o x representava a largura do retângulo. Então, observe que o valor negativo, menos 11, ele não vai representar um valor de medida. Então, nós desprezamos o valor negativo e consideramos como solução para o nosso problema apenas x igual a 11. Então, 11 centímetros é o tamanho da largura do nosso retângulo. E assim, observem a diferença. O menos 11 e o 11, eles são soluções da nossa equação 10x² igual a 1210, mas solução do nosso problema é só o 11. Só o 11. 11 centímetros, então, é a solução do nosso problema. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. E assim, com esse problema, eu encerro a nossa aula aqui agora. Espero encontrar vocês presencialmente. Um grande abraço a todos e até mais!